Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, querido, é uma alegria estar contigo mais um dia para juntos nos alimentarmos da palavra de Deus, amém? E dá tempo ainda você convidar ainda mais pessoas aí, tá? Hoje é um dia maravilhoso, manda aviãozinho, você que está nos acompanhando aí pela nossa live do Instagram para um número maior de pessoas. E você que vai estar ouvindo essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminha também para mais pessoas aí, tá bom? E fica conosco até o final, que nós iremos orar juntos, nós iremos orar pela nossa nação, iremos orar pelo nosso povo brasileiro, pelo nosso planeta. Vamos orar para Deus repreender todo o mal, toda a pandemia, toda a malignidade. Eu quero orar por você. Se você tem algum pedido pessoal, quer que possamos orar após o momento da palavra, você que está conosco nesse nosso culto aí, interagindo conosco pela nossa live, você pode mandar a sua solicitação, o seu pedido, e logo após o momento da palavra nós estaremos também orando, amém? E eu quero ler um texto maravilhoso da palavra de Deus, que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Aqui é uma palavra muito forte. O Senhor falou muito ao meu coração através dessa palavra nesse dia de hoje. Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 1, diz a palavra de Deus: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E como está escrito no livro do profeta, das palavras do profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comece a dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João dizia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusação a ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa e questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. E João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, queridos? Esse texto é muito forte, porque fala sobre um momento em que João Batista, ele inicia o seu ministério, ele começa pregando, anunciando. A Bíblia diz que ele leva o povo a um batismo de arrependimento. Ele não batizava apenas por batizar, ele levava o povo a um batismo de arrependimento. E a Bíblia diz que as multidões ao redor do Jordão iam até ele, das mais diversas cidades e diferentes classes iam até ele. Pobres iam até ele para serem batizadas e ouvir as suas palavras. Ricos iam até ele também para serem batizados e ouvirem as suas palavras. Pessoas das mais diversas profissões iam até ele também. A Bíblia fala de publicanos, que eram cobradores de impostos, que tinham uma fama de ladrões. A Bíblia fala também de soldados que iam até ele, que na época
também não tinham também uma boa fama. A Bíblia fala que as multidões iam até ele e para ouvir a sua palavra e para serem batizadas com o batismo que representava também arrependimento. E tudo isso aconteceu porque o profeta Isaías já havia profetizado. E João Batista, ele estava ali cumprindo a missão de preparar essas pessoas para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus. E durante aquele período ali, o povo estava sendo preparado para viverem o maior avivamento que a história já presenciou. A vinda de Jesus, pisando na terra, o Cordeiro de Deus anunciando o reino de Deus e milagres sobrenaturais acompanhando agora a sua vida. Mas antes do povo verem cegos enxergarem, paralíticos andando, antes do povo verem mudos falando, mortos ressuscitando, eles tiveram que passar por um batismo de arrependimento. Eles tiveram que se prepararem para depois poderem experimentar e verem o sobrenatural trazido agora pelo Filho de Deus, Jesus. E é isso que eu quero falar ao teu coração. O tema da mensagem é: prepare-se para viver o que você nunca viu. E João Batista, ele levou o povo a primeiro se preparar. E é isso que eu quero também ministrar ao seu coração. Prepare-se para a vinda do Senhor, hoje e amanhã. Esta palavra, ela pode nos levar a uma preparação agora, mas que pode também servir para amanhã e para o nosso futuro. Nós devemos nos preparar para a vinda do Cordeiro. E a Bíblia diz aqui no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. João Batista, ele veio para fazer isso, ele veio para preparar este caminho, para dizer às pessoas: olhem, preparem o caminho. João Batista estava dizendo: olha, vocês precisam se preparar para isso, vocês precisam estarem prontas para o Senhor. E nós devemos estar prontos para viver o sobrenatural. Nós devemos estar prontos para o nosso futuro duradouro na nossa eternidade. E, querido, não tem como pensar também na eternidade se não se preparar hoje no presente. Bem, verdade é que nós podemos desfrutar no presente de muitas maravilhas de Deus. E devemos e podemos sim também viver isso agora. Então você precisa se preparar através de uma entrega à sua vida ao Cordeiro, entregando sua vida ao Senhor Jesus e vivendo Ele agora. Você pode experimentar hoje de coisas maravilhosas na sua vida. Você pode desfrutar de uma paz que você nunca desfrutou. E entregando a sua vida e permanecendo com Ele, você também se prepara para viver na eternidade com Ele. Então prepare-se para a vinda do Senhor, hoje e amanhã. Você se prepara se entregando, você se prepara permanecendo nele. Amém? Saia do engano. Isso foi um dos pontos que João Batista, ele fez o povo entender. Como assim, pastor? No versículo 7 diz que João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. E a Bíblia diz que ele chamava-os de raças de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E a Bíblia diz que eles diziam: mas Abraão não é nosso pai. E João dizia: olha, parem de falar isso, porque Deus, se Ele quiser, Ele pode levantar dessas pedras filhos a Abraão. Havia um engano também para as muitas pessoas, porque eles viviam já dentro de uma religião. Nós estamos falando de um povo judeu, nós estamos falando de um povo que já eram ensinados desde criança, de geração em geração, era ensinada as leis do Senhor. E eles acreditavam, por terem nascido naquela linhagem, por ser um povo de Deus escolhido, um povo judeu, eles achavam que não, já somos salvos, já temos a promessa e isso já basta. E João Batista dizia o seguinte: olha, não se engane com isso. Ter uma religião nem sempre quer dizer que tem Deus. Ter o conhecimento das Escrituras Sagradas nem sempre quer dizer
que também vai alcançar a salvação. Jesus, quando ele deu a parábola, ensinando a parábola sobre o homem prudente e o homem sensato, ele disse: olha, o homem prudente é o que ouve as minhas palavras, ou seja, o que tem o conhecimento e as pratica. Esse assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Mas quando ele fala sobre o homem sensato, ele diz: o homem sensato é aquele que ouve as minhas palavras, que tem o conhecimento das minhas palavras, mas não obedece. Esse assemelha-lo-ei ao homem que construímos a sua casa sobre a areia. Quando transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua queda. Então, querido, não basta apenas você fazer parte de uma religião. Você precisa ter literalmente um encontro com Deus. Você precisa se entregar a Ele e você precisa se preparar hoje para você poder recebê-lo em sua vida, para você poder desfrutar de maravilhas hoje, mas também na eternidade. Então João Batista estava dizendo: olha, não se enganem, não se enganem. O povo vivia numa prática de pecado, mas eles achavam: não, já faço parte de uma religião, eu já faço, meus pais já servem a Deus. Eles achavam, por fazerem parte de uma religião, por irem ao templo, por frequentarem sinagogas, por terem decorado as leis do Senhor em suas mentes, eles achavam que tudo aquilo estava bem. Mas para Deus não estava bem. O Senhor queria que eles tivessem uma vida mais profunda ainda com eles. O Senhor queria que eles produzissem frutos dignos de arrependimento. O Senhor queria que a vida deles pudesse literalmente expressar Deus. Nós estamos falando de um povo que em alguns aspectos eram tão fiéis, como por exemplo no dízimo. Jesus, quando ele fala aos judeus, ele diz: olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e do coentro, mas negligenciam uma das coisas mais importantes, que é o amor. Eles eram tão fiéis no dízimo que eles dizimavam até das pequenas hortaliças, cominho, endro e coentro. E Jesus disse: deveis, portanto, fazer essas coisas sem omitir as outras. Então eles eram fiéis em algumas coisas, mas eram infiéis em outras coisas. Então algumas pessoas às vezes também agem da mesma forma hoje. Obedece aquilo que lhe é mais favorável, aquilo que é mais fácil, e aquilo que talvez não quer ou não gosta, ou que talvez ache difícil, ignora. Mas Deus, ele nos chama a nossa atenção para não nos enganarmos mesmo. Não ache que só pelo fato de você acreditar que há um Deus grande, que está tudo bem. Não, você precisa se entregar a Ele. Não ache pelo fato de você acreditar que existe um ser superior que governa todas as coisas e que está tudo bem. Não, não, não. A Bíblia diz que os demônios, eles creem tanto na existência de Deus que eles estremecem. Esta fé que nos leva a entender e a crer que existe um Deus, ela é boa, mas ainda está um tanto quanto limitada. Você precisa experimentá-lo, você precisa vivê-lo, e você precisa se preparar hoje para você ver o que você nunca viu, para você vivenciar em sua vida coisas maravilhosas, tanto aqui como na eternidade. Querido, mostre frutos dignos de arrependimento. Foi isso que João Batista ele fez. Ele ensinou as pessoas. Quando ele chama as pessoas ao arrependimento, interessante é que Deus, ele no versículo 6 da palavra diz que toda a humanidade verá a salvação de Deus. Algo me chama a atenção, porque o João Batista, quando ele começa a pregar, e ele começa a dizer o seguinte, no versículo 4, a parte B: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, todo vale será aterrado. Tu tem ideia do que é isso? Um vale sendo aterrado, a quantidade de areia que deveria colocar para aterrar um vale. Ele diz: as colinas serão niveladas. Ele disse: as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. João Batista, ele começa a dizer: depois que tudo isso for endireitado, depois que tudo isso estiver correto, vales aterrados, colinas niveladas, estradas tortuosas já endireitadas e caminhos acidentados aplanados, depois de tudo isso, toda a humanidade verá a salvação de Deus. João Batista dizia o seguinte: olha, tem muita coisa que precisa ser mudada.
E João Batista traz um ensino justamente para aquelas pessoas religiosas. Você que está ouvindo essa mensagem, eu acredito que você crê em Deus, mas Ele está te chamando nesse dia de hoje a você aplanar. Ele está chamando você para endireitar. E João Batista chama as pessoas a um batismo de arrependimento. Eu não sei se você já foi batizado algum dia, mas a minha pergunta é: o seu batismo, ele veio acompanhado de um batismo de arrependimento? Ou você foi batizado ou lhe batizaram sem sequer você saber? O batismo, ele precisa vir junto com o batismo de arrependimento, reconhecendo que você é pecador e que precisa receber o perdão de Deus. E João Batista, ele começa a falar sobre isso, ele começa a anunciar que as pessoas precisavam endireitar, precisavam de mudanças. E a Bíblia diz que o povo, no versículo 10, as multidões começaram a perguntar: o que é que nós devemos fazer? Que arrependimento é esse? O que é que nós temos que fazer? Algo me chama a atenção em João Batista, porque Jesus chegou a falar que João Batista foi o maior homem nascido de mulher. E quando a gente lê as Escrituras, não vemos João Batista curando ninguém. João Batista não fez nenhum cego enxergar, nenhum paralítico andar. João Batista, ele não ressuscitou nenhum morto, mas ele foi um grande homem, porque ele foi o escolhido para preparar, levar as pessoas a se prepararem para receber agora o Messias, experimentarem da salvação de Deus e verem o sobrenatural. Então João Batista, ele começa a pregar, e a Bíblia diz que as multidões, as pessoas que vinham ao redor do Jordão, pobres, ricos, os mais diversos profissionais, iam até ele, e as pessoas começaram a perguntar a ele. Versículo 10: o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João Batista respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. João Batista agora começa a falar para um povo que vivia, de certa forma, numa preocupação apenas consigo mesmo, muito semelhante ao nosso tempo, aos nossos dias. Nós temos vivido correndo, pessoas trabalhando o tempo todo, tentando realizar os seus sonhos, mas as pessoas têm sido tão egoístas. As pessoas têm se preocupado apenas consigo mesmo, com o seu próprio umbigo. E naquele tempo que João Batista está anunciando o reino de Deus, dizendo: se preparem, as pessoas também viviam assim. E quando João Batista começa a dizer: olha, se preparem, vocês precisam endireitar a vida de vocês, e as pessoas queriam saber o que elas tinham que fazer. Que evangelho era esse? Que boas novas agora, que transformação, o que pregar para pessoas que são muito religiosas e que já batiam no peito e diziam: eu tenho um Deus na minha vida. E João Batista, quando começa a falar, e elas perguntam: então o que é que nós temos que fazer? Então João Batista começa a dizer o seguinte: olha, agora vocês precisam exercer o amor, vocês precisam ter misericórdia das pessoas. Vocês que têm 2 túnicas, vocês que têm muitas roupas, vocês precisam aprender a repartir. E façam o mesmo com a comida. Vocês precisam também aprender a dividir. Nós temos vivido assim, em uma sociedade em que as pessoas estão sempre à procura dos seus próprios desejos. Alguns natais eu tenho presenciado que é geralmente um período em que as pessoas gostam de se confraternizar. Há diversas festas, amigos, chamados amigos secretos. Pessoas gostam de ganhar e de presentear. Mas eu vi alguns anos atrás, eu vi algumas campanhas de algumas redes grandes de lojas. E uma me chamou a atenção. Eu entrei em uma loja de departamento, de um shopping, e ouvindo a informação transmitida via áudio nessa loja de departamento, e a campanha dizia o seguinte: este é o momento que você precisa se presentear. Compre um presente para você. Eu disse: meu Deus do céu, já é difícil as pessoas durante quase todo o ano pensar no próximo, e no único período em que as pessoas pensavam em compartilhar, pensavam em dar presente para alguém, agora querem roubar isso. Claro que eu não sou a favor apenas de demonstrarmos carinho e amor e presentear as pessoas a qual nós amamos apenas em um período do ano ou no final do ano. Se temos um ano inteiro para expressarmos isso.
Mas veja como a humanidade tem caminhado para essa forma egoísta. E João Batista está vivendo um tempo em que as pessoas viviam assim. Elas eram abençoadas e elas entendiam: Deus tem me abençoado. E para muitas pessoas daquela época, inclusive hoje também, elas acreditam que a bênção de Deus, ela está quando Deus ele nos abençoa nas áreas em que os outros veem. Bem verdade que Deus ele pode nos abençoar também assim. Mas se Deus ele tem lhe abençoado, é porque ele conta que você também possa repartir, abençoar outras pessoas que não têm a mesma quantidade que você tem. Então João Batista começa dizendo: olha, vocês precisam se endireitar, e vão começar a se endireitar agora, se desprendendo das coisas materiais. Então ajude quem precisa de ajuda. Se vocês têm 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Façam o mesmo com o alimento. Nós temos vivido dias assim. Nós temos enfrentado uma pandemia em que agora há pessoas que viviam na pobreza agora se encontram mais necessitadas ainda. E chegou o momento de nós vivermos esse evangelho que traz arrependimento. Então nós precisamos aprender a repartir. Se você encontrar pessoas, e há pessoas à sua volta, talvez no seu prédio, no seu condomínio, no seu bairro, talvez na sua família, pessoas necessitadas. Não estou falando de alguém que talvez esteja passando apenas uma dificuldade e que vai tirar de letra. Estou falando de pessoas que realmente já não têm o que comer. Eu estou falando de pessoas que talvez não tenham mais o que vestir. E se você tem e pode repartir, faça isso, porque esse é o evangelho que o João Batista ele pregou. Aprendermos a repartir, a tirar do nosso e abençoar outra pessoa. João Batista, ele começa a falar isso às multidões, e a Bíblia diz que quando ele começa a falar, pessoas das mais diversas áreas começam a chegar até ele e fazerem perguntas. Dentre eles está aqui os publicanos, cobradores de impostos. Versículo 12 diz: alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Esses que tinham a fama de ladrões, de pessoas que extorquiam de outras pessoas. Agora João Batista diz o seguinte: olha, não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Nós devemos viver de tal forma que tenhamos uma vida justa, digna, que não venhamos ter do que se envergonhar. Eu não sei qual é a sua profissão, mas exerça ela de forma justa, digna, porque isso é cristianismo. Isso é viver uma vida cristã justa e que agrade a Deus. Então João Batista ele prega um evangelho de conserto para quem estava torto. Tá? O evangelho ele não veio para quem está direito. Jesus, quando ele começou a andar com pecadores, os religiosos da época começaram a criticá-lo. Ele disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os publicanos começaram a perguntar: eu quero me batizar, mas o que é que eu tenho que fazer? E João Batista ele diz: olha, vocês precisam viver agora dessa forma. A Bíblia diz também que alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusação a ninguém falsamente, e contentem-se com seu salário. Veja, querido, como as pessoas agora das mais diversas profissões começam a perguntar a João Batista o que tinham que fazer para mudar, para eles se prepararem para a vinda do Cordeiro, para agradar ao Mestre Jesus. E João Batista começa a orientar. Aquilo que Deus ele for falando no teu coração que você precisa mudar, mude. O evangelho, o cristianismo, o que é para muitos uma religião, deve ser para mim e para você um estilo de vida. Os ensinos de Jesus, eles não devem ser apenas apreciados. Você não pode ser apenas um amante do evangelho, alguém que ame o evangelho. Você deve ser alguém que deve viver o evangelho. O evangelho, eu sei que ele é maravilhoso, que ele atrai multidões, que ele atrai pessoas, mas nós precisamos vivê-lo. Então essas pessoas começaram a chegar e querendo o batismo, e João Batista começa a dizer: não é bem assim.
Vocês não podem somente se mergulhar, não podem apenas dizer que creem em Deus. Vocês precisam de mudança. O Evangelho ele traz mudança. E as pessoas perguntavam: como eu devo mudar? Então eu acredito, para você que está ouvindo a palavra de Deus, há algo a ser mudado, assim como eu também preciso ser mudado. Então o Evangelho, ele é para quem traiu a esposa, mas que decide agora daqui para frente ser fiel. O Evangelho é para quem roubava e que decide agora daqui para frente: eu vou viver de forma justa. O Evangelho é para quem mentia e quem decide agora: eu vou parar de mentir. O Evangelho é para quem vivia pecando e para quem decide agora: eu quero parar de pecar. Então João Batista, ele diz: prepare-se para isso. Prepare-se para ter uma mudança, para terem transformação. As pessoas iam até Jesus, ou até João Batista, melhor dizendo. E no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: e toda a humanidade verá a salvação de Deus, depois que endireitarem tudo. E querido, falei no início, depois que João Batista começa a anunciar, depois que as multidões começam a se prepararem, se arrependerem dos seus pecados, os pecadores iam para serem batizados por ele. Publicanos, conhecidos como ladrões, soldados, conhecidos como pessoas que extorquiam pessoas, melhor dizendo. As multidões perguntavam: o que nós temos que fazer? As pessoas ouviam a palavra, entendiam quais eram os pecados e elas renunciavam aos seus pecados. Mas algo maior esperava por elas, algo grande iria acontecer. E Jesus, aquele que João Batista disse: eu não sou digno nem de me curvar para mexer nas suas sandálias. Ele é maior do que eu. E quando Jesus ele veio, e quando Jesus ele chegou, e ele começa a ver esses pecadores que começaram a se arrepender dos seus pecados, e Jesus começa a anunciar o reino de Deus, a Bíblia diz: cegos enxergavam. A Bíblia diz: surdos ouviam, mudos falavam, paralíticos andavam, coxos tinham experiências maravilhosas de levantarem de suas camas. A Bíblia diz que lunáticos eram libertos e curados por ele, e até pessoas possuídas por demônios eram libertas por ele. E a Bíblia até fala que mortos ressuscitavam. O Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ele desceu na terra. A Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, aqueles que foram até João Batista para viverem, para experimentarem um batismo de arrependimento, e que estavam decididos, aprenderam o que fazer, o que pediram perdão e mudaram, essas pessoas começaram a ver o sobrenatural. E é isso que eu e você precisamos fazer: preparar as nossas vidas para recebermos Cristo hoje, para experimentarmos milagres em nossas vidas hoje. Você que é crente, meu irmão, e que já faz parte de uma igreja, você precisa endireitar o que precisa de mudança. É um tempo de consagração, é um tempo de buscar. Não é um tempo mais de se viver uma religião. Eu vou de vez em quando, eu apareço de vez em quando, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu sirvo a Deus de vez em quando. Não, o tempo é agora. João Batista chegou para um povo religioso e disse: vocês precisam de mudança. E hoje, agora é esse tempo. Nós precisamos mudar. Precisamos ouvir a palavra e nos prepararmos para algo maior que Deus está preparando para nós. Hoje, amanhã e também na eternidade. Amém, querido? Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Creio que viveremos dias muito melhores. Creio que poderemos experimentar de coisas sobrenaturais ainda. Mas para isso, nós precisamos endireitar, aplanar, consertar, abandonar nossas vidas de pecado e nos achegarmos com Deus com fé e com postura que demonstra arrependimento. E o que João Batista ele falou: frutos dignos de arrependimento.
precisa ter isso em nossas vidas. Fruto, mudança, transformação. A Bíblia diz: aquele que roubava não rouba mais, não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Que a palavra de Deus, ela produz em você frutos dignos de arrependimento. E prepare-se para você viver o que você nunca viu, experimentar o que você nunca experimentou. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que esta palavra fique guardada no teu coração, em nome de Jesus. Amém.